Muito bem, queridos do Senhor, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Não tenham dúvidas que quando vocês passaram no caminho para vir para a igreja, vocês foram observados. Pessoas estavam observando você, seu andar, suas vestes, sua Bíblia nas mãos. E com certeza muitas dessas pessoas pensaram ou comentaram com alguém a seu respeito da seguinte maneira: lá vai um crente ali. Lá vai um crente. Mas a pergunta é, o que é que essas pessoas sabem a respeito do crente? O que é que essas pessoas entendem quando observam alguém indo para a igreja com a Bíblia nas mãos? Até aí, uma situação cômoda. Mas a pergunta que deve ser feita, e você deve se fazer essa pergunta: o que é um crente? Você veio para a igreja, trouxe sua Bíblia, você orou ao Senhor, você louvou a Deus, você ofertou ao Senhor, mas será que isso é suficiente para definir um crente? Você colocou sua roupa, e talvez você pensou o seguinte: olha, eu vou colocar essa roupa porque na igreja eu posso usar essa roupa, mas aquela que eu observei, na igreja eu não posso. Será que essas atitudes são suficientes para definir um cristão? Elas definem um cristão? O que é que define um cristão? Diga aí. Testemunho. Vir à igreja é uma forma de testemunho. Cantar aqui na frente é uma forma de testemunho. Isso é suficiente para definir um crente? E falamos sobre testemunho hoje de manhã. Mas falamos de entrega parcial? Total. Ao quê? A palavra de Deus. Então, o que é que define um crente? Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez nós falamos contigo, Senhor, reconhecendo a tua grandeza e a nossa inferioridade, Senhor. O Senhor é ilimitado em poder, majestade e glória, e nós somos pequenos, somos pobres, miseráveis, Senhor, que precisamos aprender muito mais de Ti. Às vezes, questionamos tanto o comportamento, Senhor, daqueles que não conhecem ao Senhor, quando nós estamos com uma trava imensa nos nossos olhos, Pai. E por isso nós clamamos por misericórdia, Senhor. Porque assim como muitos que não conhecem ao Senhor, não sabem definir um cristão, muito pior, aqueles que dizem conhecer ao Senhor. E nós precisamos entender na Tua palavra, Senhor, o que é que de fato é um cristão. Então nos ensina, Pai, nessa noite, para que as nossas vidas sejam transformadas pelo Teu Espírito. Nós sabemos e precisamos muito do Senhor, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, Pai. Sabemos que estás aqui. Tem misericórdia de nós. É que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, versículo 24. A palavra do Senhor nos diz assim, Mateus 16, versículo 24. Todos têm?
Então disse Jesus a seus discípulos. Jesus não falou a qualquer um. Falou aos seus discípulos. Aos crentes. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, um versículo com um ensino profundo, mas muitas vezes pouco explorado e pouco observado. Porque aqui está a definição do crente. Como? Algumas pessoas vão chamar você de maluco, de doido, porque está indo para uma igreja, de que alguém está fazendo uma lavagem cerebral e que é por isso que você vai todos os domingos. Mas Jesus disse, se alguém, isso significa todos os que desejam se unir ao corpo de Cristo, chamado igreja, para segui-lo. Se alguém. Só que ele não para por aí, ele diz se alguém quer. Isso significa propósito completo do coração. Determinação. Tantas pessoas preocupadas com vestes, tantas pessoas preocupadas com testemunho falso, hipócrita. Mas Jesus, observando o coração. Se alguém quer, determinação. E ele continua, vir após mim. Não pode ser de qualquer forma. Tem que ser como um servo, sujeito ao seu senhor. E só para animar você nessa noite, essa palavra servo, toda vez que aparece nas Escrituras, no nosso português ficou servo, mas saiba que no original em que foi escrito, a palavra servo significa escravo. Você sai do ponto de escravidão do pecado para se tornar escravo de Cristo. Parece meio confuso. A Bíblia fala que Jesus nos chamou para a liberdade, mas diz que é Senhor nosso. Que nós somos seus servos, seus escravos, no sentido da palavra. Então saímos de uma escravidão para outra escravidão. Aí ele diz, negue-se a si mesmo. A sua natureza, a minha natureza corrupta, pecaminosa, que insiste em gritar e ditar as regras, muitas vezes. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. A sua cruz. Perceba que ele não está dizendo que é para você levar ou você suportar. Mas sim para você assumir a sua cruz voluntariamente. A sua cruz. E depois, siga-me. Viva como Cristo viveu. Ser crente é isso. Não mais que isso, mas isso. Aí quando eu olho para a minha vida, e talvez quando você olha para a sua vida, depois dessa definição, parece que as coisas começam a ganhar forma. Eu penso, quando eu olho para essa definição, o quão miserável eu sou. Quando eu olho para essa definição, sou crente, um pastor, miserável eu sou. Nós não estamos num ambiente que é só mar de rosas. Servir a Cristo, seguir a Cristo,
bater no peito e dizer, eu sou um crente, é viver isso aqui. Nem todo mundo quer. Nem todo mundo gosta de ouvir isso. Uma definição como essa? Não, porque a Bíblia fala que Jesus nos chamou para a liberdade. Foi. Mas é a liberdade nos padrões dele. Os padrões de escravos. Escravos da justiça. Amados, esse contexto é impressionante. Porque o Senhor, Ele tinha acabado de anunciar aos discípulos, aos apóstolos, pela primeira vez, que Ele sofreria, que Ele apanharia muito, que Ele seria morto, mas que também ressuscitaria ao terceiro dia. No versículo 21, a palavra diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que Ele era necessário seguir para Jerusalém. O que era que ia acontecer? Sofrer? Não poucas, mas sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. E mais, ser morto, mas também ressuscitado ao terceiro dia. Mas ser cristão causa confusão. Causou confusão o próprio Cristo, de onde vem a palavra cristão, pequenos cristos. O próprio Cristo deixou Pedro confuso. Porque um cristão verdadeiro, o procedimento dele é loucura para aqueles que se perdem. E Pedro, quando ouviu isso do verdadeiro cristão, o Cristo, ele ficou confuso. Tanto que ele sugere isso aqui, no versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a fazer o quê? Reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Olha, essa cena aqui, quando ele chama Jesus à parte, o discurso de Jesus é público para os discípulos, os apóstolos. Aí Pedro, incomodado com essa atitude genuína de um cristão, diz, espera lá, Senhor, vem cá, rapidinho. Fala isso não fala assim não. Oxente, o que é isso? Tem compaixão de você mesmo. Que pensamento é esse? Nós confiamos em ti, agora o Senhor abertamente fala para esse pessoal aí que vai apanhar dos escribas. O Senhor que, quando novo, impressionou aos anciãos, e agora está dizendo que vai apanhar nas mãos deles. E pior, vai ser morto. Pedro não estava nem preocupado que Jesus ressuscitaria, senão ele nem teria chamado Jesus à parte. A preocupação de Pedro é em livrar o pobre coitado, cristão. Porque cristão não pode ser fraco como Jesus foi. Cristão tem que ser forte. Não pode se entregar dessa forma. É o que um pensador ateu, ele dizia assim, a teologia do Cordeirinho é inconcebível como os cristãos são ignorantes. Onde já se viu tomar um tapa num lado do rosto e dar o outro. Os cristãos são fracos. E isso já permeava a cabeça de Pedro. Que é isso, Senhor? Crente não é isso não. Então, pera lá, vem cá. Tem compaixão de ti. De maneira alguma isso vai acontecer contigo. Amados, essas palavras aí, elas expressam a mente carnal do que é um cristão. E quantas vezes aquele que se diz crente, diz que o crente não pode apanhar, não pode sofrer, como Jesus está dizendo, não pode morrer, não pode adoecer, não pode morrer, mas esquece que o crente ressuscita. Você vai ressuscitar, amados. Eu vou ressuscitar um dia, Jesus garante isso, porque Ele é a primícia dos que dormem. Assim como Ele foi a primícia, Ele ressuscitou sendo as primícias, a primícia,
nós ressuscitaremos com Ele. Mas o nosso foco é tão pequeno. Nós pensamos que ser crente é poder atacar, é poder bater no outro, é poder passar um falso moralismo. Que ser crente é perder as características naturais. Você não pode mais viver porque Jesus está dizendo que você tem que tomar a sua cruz, a Bíblia está falando. Você tem que negar a si mesmo, e negar a si mesmo é uma espécie de bitolagem. Não é isso não. Mas não é isso. Essas palavras de Pedro aí mostravam o quanto ele era carnal. Mas sabe o que é isso? É o caminho do mundo. O caminho do mundo sempre foca na satisfação e preservação do eu. O mundo jamais vai aceitar que um crente sofra. Os próprios crentes não aceitam mais o sofrimento. Sabe o que é isso? O mundo entrando nas igrejas. O mundo está entrando. Tem tantas pessoas preocupadas aí com louvor, com adoração, porque diz que isso é mundanismo. O mundanismo está entrando quando o crente verdadeiro se deixa moldar pelos padrões que são determinados pelo mundo a respeito do crente. Isso é pensamento carnal, que crente não sofre. Pois deixa eu te dizer, viu? Crente sofre muito. Semana que vem à noite, eu vou começar uma série de mensagens aqui, se Deus quiser. E você vai entender o sofrimento. Você vai entender o sofrimento. Ah, não perca não. Se for da vontade do Senhor, tem coisa aí, viu? Coisas que talvez você nunca ouviu. Mas o caminho do mundo é esse. É a satisfação, é a preservação do eu. Tem misericórdia de você mesmo. Poupa-te a ti mesmo, como Pedro está falando. Tem compaixão de ti mesmo. Vai sofrer. Amados, a doutrina de Cristo é: sacrifica-te a ti mesmo. Essa é a doutrina de Cristo. Seguir a Cristo é um sacrifício. Tem sempre os doutores da lei que diz: não, obediência eu quero, não quero sacrifício. Ah, é? Quero ver quem obedece sem sacrifício. Quero ver quem obedece sem sacrifício. O sacrifício da renúncia, o sacrifício da entrega, o sacrifício de abrir mão de muitas coisas para estar na igreja, o sacrifício de abrir mão dos seus desejos para ler a palavra, para orar ao Senhor. Tudo isso é sacrifício. Só que Cristo, o verdadeiro cristão, ele discerniu esse conselho de Pedro. Ele sabia que era uma tentação do diabo para fazer com que ele desistisse. Tanto que no versículo 23, a palavra diz assim, ó: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. A repreensão a Satanás é a repreensão a Pedro. Aí você passa por um sofrimento, você passa por uma luta, aí vem alguém que é moldado pelos padrões do mundo, não entende o significado do que é ser cristão, e diz assim, ó: pare com isso, Deus não quer que você sofra, sai dessa. Cuidado, isso pode ser arma de Satanás. E você vai entender que muitas vezes o sofrimento é decretado por Deus. A Bíblia fala: aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Então cuidado com esses Pedros da vida nesse contexto que diz para você: Deus não quer isso para você. Como não quer? Se Ele não quisesse, você não estava nessa. É por isso que tem muito coração ingrato. Porque diz assim: eu não aceito, eu determino, eu não quero isso. Mas se você está nessa situação, Deus quis. Os desavisados aí, cuidado, viu? Tem muita gente em pecado que está culpando Deus. Aí já é uma outra história. Está sofrendo por consequência do pecado e dizendo: ah, porque Deus quis assim. Cuidado dos desavisados, viu? Não deturpem as palavras que estão sendo ditas aqui. Mas entenda que o seu sofrimento genuíno vem de Deus. Jesus precisava sofrer. Mas Pedro, nessa visão humana, moralista, tentou convencer o Senhor, mas Jesus imediatamente repeliu ele.
E nós observamos que Jesus disse a Pedro não somente que ele tinha de ir para Jerusalém, mas que também morreria ali. E que todos os seus seguidores tinham que tomar sua cruz. Porque é o que nós lemos no 24. Depois dessa repreensão, Jesus está mostrando. Quem quer me seguir vai ter que morrer todos os dias. Todos os dias tem que negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. É como nós falamos hoje de manhã. Algumas pessoas acham que as suas cruzes é um cachorro, é um vizinho, é uma novela, é um Facebook. A sua cruz é você mesmo. Ah, mas a novela não me domina mais. Está repreendido. Novela não tem poder nenhum. Falei hoje de manhã. O Facebook está me controlando, não está nada. Você está se deixando controlar. Facebook não tem controle sobre sua vida. É você que se deixa. Aí coloca a culpa no Facebook, nas novelas, nos programas. Ah, porque tem um show, festival de verão. Eu sou crente, mas eu preciso dar um pulinho lá, porque isso... Mas no ano que vem eu não vou mais. A culpa é do festival de verão, a culpa é sua. Aí vem com o falso moralismo. Tem muitos falsos moralistas que não assumem as suas culpas e colocam as culpas nos outros e nos objetos. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. E Jesus disse, você tem que tomar a sua cruz. Você é responsável, tome sua cruz. Eu tomei a minha. Se você quer me seguir, tome a sua cruz. É você mesmo. Mate todos os dias o seu eu. E pare de culpar os outros. Pare de se desculpar. A culpa é sua. A culpa é nossa. O que é um cristão? É um membro de uma igreja? Não. É alguém que renunciou eu. Renunciou à sua carne. Para viver em novidade de vida. É alguém que recebe a Jesus como Senhor. Mas é Jesus como Senhor. Eu falei aqui de escravo. O escravo não escolhe o que fazer, não. O escravo só obedece. E o escravo consciente obedece de maneira ferrenha. Jesus mandou, Ele é meu Senhor, eu vou e faço. Se Ele é meu Senhor, se Ele me comprou, Ele tem direito. Se Ele mandou, eu tenho que fazer. Perceberam que não há uma liberdade, como muitos falam a respeito do cristão? A liberdade em Cristo. Viver em Cristo, aí sim a liberdade. Como eu contei a história aqui, em autoconfrontação, da locomotiva. Lembram da locomotiva? Ela estava lá, ó, você que não ouviu a história. A locomotiva, nos seus 2 trilhos, estava lá. Vagando, vagando. De repente ela olha para o lado e vê que o gado está livre. Que os pássaros podem voar livremente, mas ela não, ela está ali presa. Nos 2 trilhos. E ela começa a pensar, não, eles são livres. Eu estou presa aqui. Sabe de um, eu vou descer dos trilhos. Aí desce. O que é que acontece? Ela sai dos trilhos. O que é que acontece? Para, atola, descarrilha. Aí ela se esquece. Aliás, ela começa a lembrar como ela era livre. Onde? Nos trilhos. Jesus nos chamou para a liberdade, mas a liberdade nele. E aí o que é que nós fazemos? Queremos sair dele. Não, porque eu acho que a liberdade é eu fazer tudo o que eu quero. Lembre-se, a Bíblia fala que todas as coisas são lícitas. Todas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nenhuma delas. O que é um cristão? É alguém que tomou sobre si o jugo de Cristo. E todos os dias aprende dele. Todos os dias. Não é só no domingo, não. Aprende dele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Todos os dias aprende de Jesus. Esse é um cristão. É manso e humilde, como o Senhor Jesus disse. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa ideia de pertencer a Cristo e satisfazer o eu, amados, é ilusão. É pura ilusão. Não se engane, não.
A Bíblia fala: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É Jesus que está dizendo, fique com o dedo aqui, vai lá em Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. É Jesus quem está dizendo. Olha o versículo 26 e 27, Lucas 14, 26 e 27. Lucas 14, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É Jesus quem está falando. O ensino é claro. O ensino é claro. Isso é ser cristão. Mas o que significa negar completamente a si mesmo? A primeira coisa que muitos passam despercebido é que todos acham que tem uma bondade em si. Não, porque eu sou extremamente bom. Eu tenho algo de bom em mim, eu tenho um valor em mim. Olha, amados, negar completamente a si mesmo significa completo repúdio à sua própria bondade. Nós não somos bons. Não somos. Todas as nossas obras, a Bíblia fala que são como trapos de imundícia. Abra lá Isaías 64, 6. Isaías capítulo 64. Versículo 6. O ponto de partida para o verdadeiro cristão é justamente renunciar, ter repúdio dessa própria bondade. Olha o que diz Isaías 64, Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha que quadro terrível de nós mesmos. Negar completamente a si mesmo requer, em primeiro lugar, repudiar a própria bondade. Não somos bons. Jesus é bom, nós não somos bons. Segundo, negar a si mesmo significa renunciar à própria sabedoria. Nos achamos tão sábios. Achamos que conhecemos todo mundo. Julgamos porque achamos que conhecemos todo mundo. Cada um de nós tem pelo menos um problema. Você que está aqui nessa noite, você tem pelo menos um problema. Você tem um problema na sua vida. Eu não sei, mas eu sei que você tem, porque eu tenho. Todos nós temos. Eu sei que você tem um problema. Aí quem não te conhece, quem não me conhece, a primeira coisa que faz é apontar, achando que conhece, achando que te conhece, porque se acha sábio demais. Não, por causa daquele comportamento, aquela atitude. Negar a si mesmo, primeiro ponto, é repudiar a nossa bondade, não somos bons. Segundo ponto, renunciar à nossa sabedoria, não somos sábios. Não somos. Jesus é sábio. E precisamos da sua sabedoria. Precisamos aprender com a sabedoria do Senhor. Com a sabedoria desses homens que andaram com o Senhor. Você quer ver uma coisa? Mateus 18.
Mateus 18, versículo 3. Mateus capítulo 18, versículo 3. E Jesus disse, Mateus 18, versículo 3: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Agir como uma criança. Aí queremos agir da maneira que agimos porque pensamos que somos sábios, adultos. E queremos provar alguma coisa. Não provamos nada, aliás, provamos o quanto nós precisamos aprender de Jesus. O quanto nós precisamos renunciar à nossa sabedoria em favor da sabedoria de Jesus. Precisamos aprender isso. Amados, negar completamente a si mesmo significa renunciar às próprias forças, não ter qualquer confiança na carne, achar que eu posso, eu vou fazer, porque isso vai acontecer, porque eu estudei, eu aprendi. Maldito, maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo, que faz do seu braço a sua força. Nós não somos fortes, não somos bons, não somos sábios, não somos fortes. Nós não podemos confiar na nossa carne, ela nos engana. Paulo escrevendo aos cristãos lá em Filipenses capítulo 3, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, confiamos em Cristo. 3:3. Foi aqui que Pedro falhou, foi aqui que Pedro tropeçou. Volte, vá para Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Você pensa que Pedro aprendeu lá em Mateus capítulo 16? Olha aí Mateus capítulo 26, a partir do versículo 32. Mateus 26, a partir do versículo 32. Jesus diz assim, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos nós, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nessa mesma noite, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E olha o 35, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos foram na onda de Pedro, disseram a mesma coisa, apoiando-se na própria carne, na própria sabedoria, na própria força. Não somos sábios, não somos fortes, não podemos confiar na nossa carne, temos que confiar em Jesus. O próprio Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer, nada. Hoje você está aí sentado, porque Jesus te colocou aí sentado. Hoje eu estou aqui em pé, porque Jesus me colocou aqui. Eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada sem Jesus, não pode.
o que é ser um cristão? É aquele que vigia o tempo todo. É aquele que no momento que ele acha que ele está em pé, ele tem cuidado para não cair. O cristão verdadeiro, ele tem uma experiência real com Jesus. Experiência, a palavra já está dizendo experiência. Pessoal. Você teve com Jesus. Ninguém pode te julgar, te condenar. Você teve sua experiência com o Senhor. Ser cristão é muito mais do que emoção. Por conta de um louvor bonito, por conta de uma mensagem que faz estremecer o coração. Ser cristão é andar como Jesus andou. Não é para todos. Ser cristão não é para todos. O próprio Jesus disse: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Te adoramos, Senhor, pois Tu és infinito em misericórdia, em amor, bondade. Deus gracioso que nos perdoa, nos mostra a cada dia quão enormes são as traves que nós temos nos nossos olhos, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, todos os dias a entender que ser cristão requer renúncia, sacrifício dia após dia, seguir ao Senhor dia após dia. O Senhor não nos chama para que venhamos perder nossas personalidades, porque se fosse assim, o Senhor teria criado todo mundo igual. E nós sabemos que não é assim que acontece. Em mais de 7 bilhões de pessoas, Senhor, ninguém é igual a ninguém. Mas aqueles que querem te seguir não serão iguais ao Senhor, mas agirão como o Senhor agiu. E nós clamamos, Senhor, nós te pedimos, nas tuas misericórdias, forças, para que venhamos agir como o Senhor agiu. Ensino nós temos aí na tua palavra. Clareza nós temos também. Então o que precisamos é querer. Coragem para isso, Pai. Nos dá coragem para isso. Nós te agradecemos. E nós oramos porque o Senhor é bom. E com certeza falou conosco nessa noite. Nós te agradecemos porque mesmo sem sermos merecedores, o Senhor com todo zelo fala conosco. Muito obrigado, Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém.